Olá, como você está? Você está bem? Estou aqui para a gente poder refletir sobre aquilo que para mim é essencial na humanidade. Todas as experiências, que eu tive em trabalhos não só de estudo, mas práticos, com energias, com espiritualidade, eu percebi o quanto que quanto que o ser humano, quanto que nós estamos aprisionados ainda nos nossos sentidos, a esse mundo físico, não é? Já refletiu você que deve estar com uma dificuldade, um problema, ou talvez esteja buscando alguns outros horizontes? Já refletiu que a sua vida ela tem um começo, meio e fim, e que a sua vida ela é espiritual? Você já pensou nisso? Já procurou saber ou refletiu sobre o que o Cristo disse, que nós temos a capacidade de fazer o que Ele fez e até mais? Ele falando da nossa divindade, Ele falando de toda a força que nós possuímos. Nós somos a criação, a criação de um grande ser, de uma grande força. Nós estamos nesse planeta, vivenciando todos esses dramas, essas dificuldades, saboreando a oportunidade de ter a cada dia um sol, de ter os nossos relacionamentos, não é? Mas a gente talvez aprisionados nos sentidos, aprisionados na materialidade, nos nossos compromissos subjetivos, na família, no trabalho, a gente esquece de toda a força que nós temos, de toda a capacidade que nós temos, ou que a nossa essência é espiritual. Eu vou dizer para vocês, diante de tudo aquilo que eu tenho vivido, eu tenho participado de trabalhos onde pessoas, famílias, companheiros chegaram com dificuldades muito grandes, muitas vezes até no fundo do poço, uma família desestruturada, tudo, e você começar a aplicar, mostrar a espiritualidade que eles têm, ajudar eles a desenvolver a espiritualidade através de momentos que eles vão ativar a comunicação com Deus. Momento que eles vão ativar e despertar as suas espiritualidades através de boa oração, através de meditação, através de uma maneira de enxergar que nós estamos nessa terra em comunicação com muitos, mas que temos um valor, tem um momento, uma forma significativa realmente da gente estar aqui, um porquê que nós estamos aqui. Mas, na verdade, é que nós vivemos a vida espiritual muito pouco. Nós talvez até pensamos em viver a vida espiritual depois do nosso desencarne, depois do nosso falecimento, não é? Depois eu vou viver a vida espiritual. Não, a vida espiritual começa agora. A vida espiritual é o seu poder de comunicação com o espaço que você entra. Você entrou na sua casa, você entrou num hospital, você entrou numa igreja, você entrou num centro, você entrou num bar, você entrou num bingo. Aquele campo, você vai estar se comunicando. Você vai estar se comunicando com aquele que vai vir conversar com você, com aqueles que estão ligados a ele, com a sua memória, com os seus passados. Com quem ele está se comunicando? Com quem ele anda? A gente está se comunicando. A gente está se comunicando com os campos quânticos que nós entramos. Então, a gente se comunica toda noite quando a gente entra no sistema do sono, procedimento do sono, onde o corpo, todo o batimento cardíaco, a circulação vai se tranquilizar e você entra no astral. Você faz suas viagens, os sonhos são vivências. E na física quântica diz que aqui, fisicamente, o tempo é quase parado. Mas no campo espiritual, no astral, é muito dinâmico. E talvez minutos, 10 minutos que a gente vive
aqui no físico, no espiritual são horas. Então a gente vive como essa caneta aqui que eu vou mostrar. Essa pontinha aqui é a nossa vida física. Todo o restante é a nossa vida espiritual. A ponta do iceberg é a nossa vida física, mas por trás tem toda a nossa vida espiritual. São com aqueles que nós deixamos, aqueles que vibram, torcem por nós, aqueles que muitas vezes não desejam o nosso bem. A vida espiritual começa agora, companheiro. Desperte os seus sentidos espirituais. Desperte as suas percepções. Desperte os seus valores, o seu poder de comunicação e de entendimento. Quando eu falo de religiosidade, é a conexão que nós temos com Deus. Como eu já disse, todo aquele que foi criado, qualquer criatura que está ligado a Deus, ele pode estar onde estiver, seja no umbral, seja no inferno, seja onde for, ele vai buscar a Deus, ele sempre vai procurar a Deus. Agora, é importante que a gente saiba de tudo aquilo que a gente vem se comunicando, de tudo aquilo que a gente vem convivendo e se relacionando, de toda a nossa capacidade. E para isso, companheiros, vamos nos elevando, vamos manter uma comunicação grande com Deus, com o Mestre Jesus, através de pensamento, através de elevação, né? Através das meditações. Desenvolva isso, porque um dia nós chegaremos no final, sairemos de cena. Talvez nessa estrada que estamos percorrendo, a gente não tenha enxergado tanta paisagem bonita. Às vezes não temos olhos para enxergar a qualidade, o valor, o prazer de estar convivendo com essas paisagens. E a gente está passando a nossa vida, passando. E vai chegar um momento lá no final que a gente vai dizer: puxa, eu queria viver mais, eu não vivi. Então viver agora, companheiro. Não deixe que o problema, a dificuldade, né, te perturbe. Qualquer problema que seja, olhe ele para fora de você. Olhe ele para fora. Não traga ele para dentro de você para mexer com as suas emoções. Você sabe que o pior de tudo, o problema pior é quando você perde alguém. É quando você ama uma pessoa, gosta muito, tem uma ligação e a pessoa vai para o outro lado. Mas mesmo assim, quando você entende espiritualmente que você continua, continua a ligação com essa pessoa. Você continua a vibrar a favor dela. Você entender que ela está bem, que ela está caminhando bem, que ela está vivendo bem, que ela está seguindo bem, que ela está muito mais em paz, muito mais bem do que estava aqui. Você sabendo tudo isso, então se esse era o problema maior e a gente já tem solução para ele, então todo tipo de problema que vier, seja doença, seja financeiro, seja alguém influenciado em vícios, tudo a gente consegue realmente enxergar condições e possibilidades para a resolução. Para isso, o problema tem que estar fora. Para isso, você tem que estar forte espiritualmente. Desperte os seus valores espirituais. Desperte tudo isso que é inato a você. Desperte a sua sensibilidade, as suas percepções. E aí é diferente. Aí você vai ver o quanto é prazeroso estar aqui. Vai entender as situações de cada um, o limite de cada um. E em vez, muitas vezes, de entrar na conexão, na sintonia de brigas, discussões, de má atitudes, você vai se fortalecer e vai até ajudar, tá bom? Vamos estar conectados com Deus, conectados com Cristo, Como eu já disse, existe um campo espiritual lá, existe no espaço, vamos dizer assim, em todo esse astral, existe uma concentração de trabalhadores. Foi ali consolidado, magnetizado como
uma grande instituição que tem o nome de Casa do Cristo, de Campo do Cristo. Se você desejar, basta meditar antes de dormir, fazer uma oração e você vai ao encontro de amigos, de companheiros, sonhos bons. Ou, se você quiser, muitas vezes encaminhar, ajudar alguém que você ama, que partiu, diga para ele buscar esse espaço do Cristo, essa casa do Cristo, esse campo dos Cristo, porque com certeza, com facilidade ele vai chegar até lá. Portanto, companheiros, vamos estar em comunicação com Deus e vamos abraçar esta vida, né, com gratidão e aproveitar esta grande oportunidade de estar aqui fazendo a diferença. Deus abençoe e fortaleça a todos. Olá pessoal, eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos, em alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer, ok?